Olá, internautas! Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Adalberto, eu sou astrólogo e terapeuta holístico no blog e canal Professor Adalberto Pessoa. E hoje, na série de vídeos Os Signos e o Amor, vou falar sobre o signo de Aquário, como que o aquariano se comporta em questões amorosas, em questões afetivas, em relacionamentos pessoais, enfim, no amor de uma forma geral. E para tanto, eu fiz uma pauta que eu vou estar lendo, vou estar seguindo essa pauta, ao mesmo tempo vou estar explicando para falar sobre Aquário no amor. Aquário é um signo difícil de decifrar. Ele tem a regência tanto de Urano, que é um planeta que preza pela originalidade, pela excentricidade, é voltado para o futuro, mas também Aquário é regido por Saturno, que é um planeta ligado ao tempo, ao passado, é um planeta conservador, né? Então, assim, Aquário tem um pouco dessas duas características, às vezes muito original, tendendo até ao excêntrico e, ao mesmo tempo, para algumas coisas, conservador, formal, até meio quadrado, né? Para algumas coisas. Existe um vídeo do signo de Aquário que eu coloquei do canal Professor Adalberto Pessoa. Esse vídeo fala das características do aquariano. Aqui eu vou focar as características de Aquário no amor. E falando desse assunto, eu devo começar pontuando o seguinte: para o aquariano, a prioridade na vida dele não é o amor, não é o relacionamento amoroso, tá? Quem assistiu o meu vídeo do signo de Peixes no amor, viu que para o pisciano, a prioridade da sua vida é o amor. Mas para o aquariano não, tá? Para o aquariano não é o amor que é a prioridade, mas sim a sua liberdade, tá? A liberdade é a prioridade para o aquariano. E aí entra uma questão interessante, que é a seguinte: para manter a sua liberdade, o aquariano tende a ser inclusive o solteirão da família, tá? Tende a ser solteiro, ele tenta manter a sua liberdade o máximo possível, então ele vai viver durante muito tempo como solteiro. Pode acontecer de, em algum momento, o aquariano sentir uma carência afetiva. Isso é do ser humano, vai até além da astrologia, né? É de qualquer ser humano. O ser humano é um ser gregário, é um ser social. Então, uma carência emocional pode acontecer e o aquariano decidir se relacionar com alguém. Mas para ele, isso vai ter o significado de abrir mão de pelo menos uma parte da sua liberdade para poder se relacionar com o outro. Então, assim, quando o aquariano se relaciona com alguém, né, quando ele decide, né, ter um relacionamento fixo com alguém, um namoro, um casamento até, e aí ele abre mão de uma parcela dessa liberdade, o lado saturnino da sua regência entra em ação, e aí o aquariano também faz exigências em relação ao outro, tá? Já que ele cedeu um pouco da sua liberdade, mesmo que seja um pouco, então ele vai também colocar restrições e vai colocar cobranças em relação ao outro. Isso significa que, assim, o aquariano ele pede muita liberdade para si mesmo, né? Até exige mesmo dentro de um relacionamento em que ele se compromete, ele vai tentar manter uma margem de liberdade dentro do relacionamento. Mas ele não é tão bom para dar essa liberdade para o outro, tá? Ele não é tão bom para isso. Seja como for, o aquariano vai se dar melhor com signos que saibam respeitar a sua liberdade, como outros signos de ar, especialmente Gêmeos, ou mesmo os signos de fogo, em especial Sagitário, tá? Tanto Gêmeos quanto Sagitário também dão muita prioridade para sua própria liberdade pessoal e vão saber respeitar a liberdade do aquariano. Aquário é um signo conhecido por não expressar muito o seu lado emocional, né? Por não expor muito as suas emoções, os seus sentimentos. É um signo de ar, mais ligado ao intelecto. Tá? E o lado saturnino de Aquário significa que ele preserva essas emoções.
Mas quando numa relação ele finalmente confia no seu par romântico, tá? Quando essa confiança realmente acontece ao longo do tempo, então o aquariano pode surpreender expondo seus sentimentos, né? E até criando um tipo de relacionamento onde ele se comporte bastante e até se acomode à relação, né? E aí o lado convencional do aquariano vai aparecer no relacionamento amoroso, em suas exigências de fidelidade, né? E o próprio aquariano também vai ser muito fiel, tá? O próprio aquariano num compromisso, ele é muito fiel, ele dá muita importância para isso. Agora, existe o lado uraniano dessa situação, tá? Urano, como vocês devem saber, é um planeta muito ligado ao futuro, ao original, ao singular, ao diferente. E o próprio conceito de fidelidade para o aquariano, nesse sentido uraniano, né, do termo, acaba sendo um pouco diferente do convencional, tá? Na mentalidade convencional, tá, fidelidade está muito ligado a um casamento monogâmico. O homem não pode trair a mulher não pode trair o homem com uma terceira, uma quarta ou uma quinta pessoa. O relacionamento tem que ser monogâmico, tá? Esse é o conceito de fidelidade convencional, usual. Para o aquariano, fidelidade não é isso. Para o aquariano, fidelidade está ligado com o grau de honestidade, de verdade, né, que é assumido pelo acordo do casal. Tá? Então, o casal pode, na verdade, fazer qualquer acordo, inclusive um acordo de casamento aberto. Só que assim, não vai ser uma coisa desregrada, vai ter regras, vai ter condições. Então, para dar um exemplo, o aquariano pode falar assim: olha, eu aceito um casamento aberto, mas, por exemplo, se você ficar com outra pessoa, eu também quero ficar junto, eu também quero participar. Por exemplo, isso é uma regra que o casal de repente vai estabelecer ali. E aí, dentro dessa margem, dentro dessa regra, digamos assim, tudo é possível, mas tem que ser dentro da regra. Não vai ser permitido, por exemplo, que a outra pessoa fique com uma terceira sem o aquariano saber. O aquariano tem que saber e participar, dentro desse exemplo que eu estou dando, tá? Então, a fidelidade pode até incluir um comportamento que é inconvencional, que não é comum, mas que foi pré-acordado entre o casal, tá? Entre as duas pessoas. Desde que o outro respeite as regras do acordo, independente de ser aceito ou não pela sociedade, independente de ser convencional ou não, mas dentro das regras que o próprio casal decidiu e planejou, desde que a outra pessoa aceite, obedeça essas regras do casal, tá? Então, para o aquariano, isso é fidelidade, isso está dentro do conceito dele de fidelidade. Outra coisa importante para o aquariano é o seguinte, a questão da sexualidade. O aquariano, ele é muito mental, então ele não é muito ligado ao corpo físico, tá? Nem presta muita atenção às necessidades do corpo físico. Porém, na área sexual, ele é muito aberto a experiências, a fantasias eróticas, a viver o diferente dentro do sexo, tá? Não porque ele tenha um apetite sexual muito grande, tá? Falando do arquétipo de aquário, tá? O aquariano não tem um apetite sexual muito grande, mas ele gosta de viver experiências diferentes na área sexual. Então, ele é aberto a viver experiências diferentes. Então, nesse sentido, ele se abre para a fantasia sexual do outro, né? E ele pode, eventualmente, trazer suas próprias fantasias. Então, ele gosta disso, tá? Se for um aquariano que tem muitos planetas em signos de terra, tá? Só para abrir um parênteses, os signos de terra, eles já gostam do sexo em si, tá? Eles sentem muito prazer no contato físico. Então, se for um aquariano que tem planetas em signos de terra, então ele também vai trazer esse apetite sexual, vai ter abertura para viver experiências eróticas diferentes e ainda vai ter um apetite sexual mais forte, tá? Que isso vai aparecer na relação. O
O aquariano pode se mostrar frio, desconectado dos seus sentimentos, tá? Mas ele não é uma pessoa ruim, ele não é cruel, só que ele não gosta de passionalidade. Então, nesse sentido, o aquariano pode se dar mal com parceiros de signos de água, tá? Porque ele não vai gostar muito do excesso de sentimentalismo. Se for, por exemplo, com o canceriano gosta de fazer chantagem emocional, o aquariano se irrita com isso, não gosta de ninguém que seja muito passional ou de ninguém que faça chantagem emocional. Isso o aquariano não gosta, ele foge disso. Ou aquelas pessoas muito grudentas demais que minam completamente a liberdade do aquariano. Então aí nisso o aquariano não vai gostar, ele não vai querer se envolver com esse tipo de pessoa. Algo que ajuda muito no relacionamento afetivo com o aquariano é se houver uma coincidência de crenças religiosas ou filosóficas, se existe uma identidade. Então, o aquariano gosta de conhecimentos esotéricos, ocultos. Então, se houver uma coincidência, tá? Uma identificação com a posição filosófica ou religiosa do parceiro romântico, isso ajuda muito na manutenção do relacionamento, mesmo que a outra pessoa seja de um signo incompatível com o de aquário. Mas se existe a identidade religiosa, isso ajuda a manter a relação. Aquário é um signo muito social, tá? É um signo, ele é composto pelos elementos quente e úmido, tá? Que é típico do elemento ar. Então ele é um signo de expansão social, gosta de ter muitos amigos, participar de atividades sociais. Mas em seu íntimo ele se sente solitário, tá? E ele é muito seletivo com os amigos, na verdade, tá? Ele tem poucos amigos realmente fiéis. O aquariano, se ele não estiver com a autoestima bem trabalhada, ele vai se sentir incompreendido e diferente demais das outras pessoas. Ou, pelo contrário, se ele estiver contente com a sua singularidade, tá? Aí isso é o lado uraniano da regência de aquário. Se ele estiver bem resolvido com isso, ele vai até demonstrar um orgulho em ser diferente, ele vai querer ter um cabelo pintado de uma cor diferente, um azul, um roxo, tá? Ele vai ser muito descolado, tá? E aí ele vai até sentir um certo orgulho disso. O aquariano sempre vai tratar as outras pessoas com muito respeito, com muita igualdade, tá? E assim, quando o aquariano sente que a sua liberdade está sendo respeitada dentro do relacionamento, tá? E a outra pessoa se surpreende com o aquariano assumindo seus sentimentos, tá? Lembra que eu falei que o aquariano ele é reservado com seus sentimentos, ele não expõe muito. Mas se ele sentir que a sua liberdade está sendo respeitada com a outra pessoa e ao mesmo tempo existe o componente de confiança, tá? Porque o aquariano, como eu disse, ele é fiel, ele é uma pessoa de vínculos fortes, tá? Se ele perceber que isso está sendo respeitado, ele expõe mais os seus sentimentos, né? E se mostra muito fiel, muito dedicado a outra pessoa. Bom, aquário é isso, tá? Então, o aquariano, ele na verdade se divide entre o tradicional e o futurístico e o progresso, aquilo que é para frente. Ele ao mesmo tempo ele é muito progressista e tem um lado muito conservador. E as duas coisas aparecem ao mesmo tempo no aquariano. Eu estou enfatizando isso até porque nos manuais de astrologia moderna, né, nos manuais modernos, o aquariano sempre é muito descrito como alguém muito para frente, muito futurista, muito progressista, né? Muito diferente, muito singular, mas em algumas coisas ele é conservador, ele é cheio de regras, é cheio de restrições, tá? Tem até algumas posições dogmáticas. Então, a pessoa que for se relacionar com o aquariano tem que tomar cuidado, porque não é um oba-oba, tá? Não é uma coisa totalmente desregrada, como às vezes alguns manuais de astrologia parecem dar a entender com relação ao aquariano. Bom,
Como eu disse, existe também o vídeo do signo de Aquário no canal, professor Adalberto Pessoa, que você pode assistir e até saber mais características desse signo, tá? O foco aqui foi para a parte de relacionamentos amorosos. Se você estiver gostando da série Os Signos e o Amor, peço para você se inscrever no canal Professor Adalberto Pessoa e ficar atento porque novos vídeos vão vir, inclusive do signo de Aquário, porque depois eu vou falar de Aquário com cada um dos outros signos, Peixes, Capricórnio, Virgem, Áries, Gêmeos, e eu vou fazer isso para todos os signos, inclusive. Então acompanhe o canal Professor Adalberto Pessoa, se inscreva, abaixo do vídeo tem os links para o meu blog, Professor Adalberto Pessoa, e outros links afiliados, tá? Links afiliados ou parceiros que você pode acessar. Vou encerrando por aqui e muito obrigado pela preferência e pela audiência. Muito obrigado.